Bem-vindo a Spoken Tutorial em Formulas and Functions no LibreOffice-Calc. Neste tutorial vamos aprender sobre Conditional Operator, If-OR Statement, Basic Statistic Functions, Rounding Off Numbers. Aqui estamos a usar o Ubuntu Linux versão 10.04 como nosso Operating System e LibreOffice Suite versão 3.3.4. Já aprendemos a aplicar os operadores aritméticos básicos, como adição, subtração e média dos dados. Agora vamos aprender sobre alguns outros operadores úteis. Um dos operadores mais usados é o Conditional Operator. Operadores condicionais verificam a condição aplicada aos dados pelo usuário e mostram os resultados em boolean, true ou false. Vamos abrir o personalfinancetracker.ods. Aqui, sob o título Cost, listamos os preços de vários itens. Vamos aplicar operadores condicionais a eles e analisar os resultados. Vamos clicar na célula referenciada como B10 e digitar Condition Result dentro dela. Agora, clique na célula referenciada como C10. O resultado da condição será aplicado e exibido nesta célula. Observe que o custo do house rent é 6.000 rupias. O custo da electricity bill é 800 rupias. O custo da house rent é maior que o da electricity bill. Podemos aplicar diferentes condições a elas e verificar os resultados. Clique na célula referenciada como C10. Nesta célula, digite a primeira condição como is equal to C3 greater than C4 e pressione a tecla Enter. Como o valor na célula C3 é maior que o valor na célula C4, o resultado obtido é True. Agora vamos alterar esta declaração condicional para is equal to C3 less than C4. Pressione Enter. O resultado que obtemos é False. Da mesma maneira, você pode aplicar outras instruções condicionais e estudar os resultados. Essas instruções são muito úteis ao lidar com grandes quantidades de dados. Você também pode usar a condição if e or nos dados para imprimir os resultados de acordo com a condição que é true. Vamos clicar na célula referenciada como C10 e digitar is equal to if e dentro das chaves C3 greater than C4, vírgula, entre aspas duplas, positive, vírgula, e novamente entre aspas duplas, negative. Isso significa que, se o valor na célula C3 for maior que o valor na célula C4, positive será exibido. Se não, negative será exibido. Agora pressione Enter. Observe que o resultado é positivo, pois as 6.000 rupias são maiores que as 800 rupias. Agora, na declaração condicional, vamos alterar greater than para less than e pressionar a tecla Enter. Observe que o resultado agora é negativo, pois o valor na célula C3 é maior que o valor na célula C4. Você também pode ver a mudança no resultado se alterarmos os dados nas células C3 e C4. O resultado exibido agora é negativo. Agora vamos aumentar o valor na célula C4 para 7.000 e pressionar a tecla Enter. O resultado muda automaticamente para positivo. Novamente, vamos diminuir o valor na célula C4 para 800 e pressionar a tecla Enter. O resultado muda automaticamente para negativo. Agora, vamos excluir as alterações feitas. Em seguida, vamos aprender algumas funções aritméticas e estatísticas. Funções aritméticas básicas incluem sum para adição, product para multiplicação, quotient para divisão e muitos mais que já aprendemos nos tutoriais anteriores.
Agora vamos realizar algumas operações para verificar como funcionam as funções sum, product e quotient. Primeiro, vamos selecionar Sheet 3. Digite os números 50, 100 e 150 nas células referenciadas como B1, B2 e B3, respectivamente. Clique na célula A4 e digite Sum. Clique na célula B4. Vamos calcular o resultado nesta célula. Digite is equal to sum e dentro das chaves B1, B2, B3. Pressione Enter. Observe o resultado mostra 300. Você também pode inserir um intervalo de células como este. Clique em B4 novamente. Agora, dentro das chaves, em vez de B1, B2, B3, digite B1:B3. Pressione Enter. Mais uma vez, o resultado mostra 300. Agora, vamos clicar na célula E5 e digitar Product. Clique na célula B5. Aqui, digite is equal to Product e dentro das chaves B1:B3. Pressione Enter. Observe, o resultado mostra 750,000. Agora vamos ver como o quotient funciona. Clique na célula referenciada como E6 e digite quotient. Agora clique na célula B6. Vamos usar essa célula para calcular o resultado e digite is equal to quotient e dentro das chaves B2, B1. Pressione Enter. Você vai ter o resultado como 2. Isso é porque 100 dividido por 50 dá 2. Da mesma forma, podemos realizar várias operações aritméticas no Calc. Agora, vamos aprender como implementar funções estatísticas. As funções estatísticas são úteis para a análise de dados nas spreadsheets. Por exemplo, funções como count, min, max, median, mode e muitos mais são de natureza estatística. Primeiro, vamos clicar na Sheet 1. Vamos ver como encontrar os custos mínimo, máximo e mediano usando funções estatísticas. Vamos clicar na célula referenciada como C10, onde vamos exibir o resultado. Sob o título Cost, temos muito poucas entradas. O custo mínimo é de 300 rupias. O custo máximo é de 6.000 rupias. Estes são os resultados que devem ser exibidos quando usamos essas funções. Na célula C10, digite is equal to max e dentro das chaves C3:C7. Agora, pressione a tecla Enter. Observe que o resultado é 6.000, que é o valor máximo na coluna. Agora, vamos substituir o termo max na declaração por min e pressionar a tecla Enter. Observe que o resultado é 300, que é o valor mínimo na coluna Cost. Para encontrar o valor mediano, substitua o termo min por median e pressione a tecla Enter. O resultado mostra 800, que é o median cost na coluna. Da mesma forma, você pode usar outras funções estatísticas nos dados e analisá-los de acordo. Vamos excluir as alterações nesta célula. Agora vamos aprender a fazer o round-off os números. Vamos fazer algumas mudanças sob o título Cost. Vamos mudar 6,000 para 6,000.34, 600 para 600.4, 300 para 300.3. Agora, clique na célula referenciada como B11 e digite o título Rounding Off. Clique na célula referenciada como C11, onde encontramos o total dos itens sob o título Cost. Na célula C11, vamos digitar is equal to sum e entre chaves C3:C7. Agora pressione a tecla Enter. Observe que o total é
9701.04. Agora, suponha que não queremos caixas decimais no nosso resultado. A melhor solução é arredondar o resultado para o número inteiro mais próximo. Vamos clicar na célula com o total 9701.04. Digite is equal to round, abra a chave sum e novamente entre chaves C3 colon C7. Feche a chave, pressione a tecla Enter. Você pode ver que o resultado agora é 9701, que é 9701.04, arredondado para o número inteiro mais próximo. O arredondamento também pode ser feito para o número inteiro inferior ou para o número mais alto. Vamos clicar na célula com o resultado e fazer o edit o termo round para roundup. Agora pressione a tecla Enter. Você pode ver que agora o resultado é 9702, que é o maior número inteiro. Para arredondar para o menor número inteiro, mude o termo roundup para rounddown e pressione a tecla Enter. O resultado agora é 9701, que é o menor número inteiro. Vamos fazer o undo essas alterações para que nosso Personal Finance Tracker.ods fique no formato original. Isso nos leva ao fim deste Spoken Tutorial no LibreOffice-Calc. Para resumir, aprendemos sobre Conditional Operator, If-OR Statement, Statistic Functions básicas, Rounding Off os números. Veja o vídeo disponível ao link seguinte. Resume Spoken Tutorial Project. Se você não tem boa largura de banda, pode baixar e veja isso. A turma do Spoken Tutorial Project realiza oficina usando tutoriais falados, dá certificações para aqueles que passam uma prova online. Para mais detalhes, por favor, escreve a contact@spoken-tutorial.org. Projeto Spoken Tutorial é uma parte do projeto Talk to a Teacher. É suportado por National Mission on Education through ICT MHRD Government of India. Mais informações nesta missão é disponível a spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Este tutorial foi contribuído por DC Crew Solutions Private Limited. Obrigada por se juntar.